Chegou no fim aqui o livro de Hebreus. Hoje nós estamos encerrando a última pregação, a 17ª, e espero que também, apesar de ser um trecho curto, traga ricas lições para nós. Durante toda essa carta, o escritor, nos propôs reflexões realmente profundas. Argumentos de uma profundidade teológica que a gente pode ficar lendo e relendo, e sabe, quanto mais você cava, mais ouro aparece. Nós fizemos esse estudo e tenho certeza que se nós começarmos a ler tudo de novo a partir do capítulo 1, novas compreensões saltariam aos nossos olhos. E toda essa profundidade que o escritor propôs para a gente, a respeito de Jesus e da obra dele, cada argumento que ele colocou, desde o primeiro capítulo até agora, tinha um objetivo final, que era nos convencer a guardar a fé até o fim. O escritor escreve essa carta tendo isso em mente em relação aos seus ouvintes, que era importante a gente terminar a leitura dessa carta inspirado a isso. Faz mais de um ano que nós começamos a estudar essa carta, e se lá no começo nós estivéssemos fraquejando na fé por alguma razão, nós estivéssemos vacilantes, por conta das perseguições ou das aflições que nós temos na vida, se essas pressões estivessem quase que nos colocando em dúvida sobre continuar ou não seguindo a Jesus, a leitura dessa carta recobra o ânimo e mostra que, por meio da superioridade de Jesus, nós devemos continuar seguindo em frente com Ele. Então esse final curto que nós vamos ter hoje, do 18 ao 25, não é menos importante, Pelo contrário, aqui nós vamos encontrar os maiores detalhes sobre o escritor. Veja que até agora a gente não pode saber muita coisa sobre quem escreveu essa carta, e também não vou gerar falsa expectativa em você, nós ainda não vamos saber com esse final, mas vamos ter uma noção do que ele está passando, aonde ele está, e mais uma exortação, que é a última que ele vai deixar, que a gente vai trabalhar no final da mensagem de hoje. Então me acompanhe aí na leitura de novo, e vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar e nos animar neste momento. Ele começa, com essas palavras finais, dizendo assim: orem por nós. Orem por nós. Eles estão longe, nós sabemos. Se não tivessem longe o escritor e os leitores, ele não precisava ter escrito uma carta. Ele teria pregado, conversado com eles. A carta já indica que eles estão distantes. E depois de oferecer tanta coisa pelos seus leitores, tanto ensino, tanta argumentação, tanto ânimo, depois do escritor dar tanto, agora ele pede uma coisa em troca. E o que é que ele pede em troca dos seus leitores? Orações. O escritor está ciente dessa vida em comunidade, que é uma troca. Essa vida em que nunca ninguém tem só para dar, mas todo mundo tem para trocar. Eu agora estou dando, mas eu fui alimentado por cada um de vocês que falou enquanto eu estive sentado. Então essa troca de uns pelos outros, ele entende bem isso. E agora chegou a vez dos leitores fazerem alguma coisa por ele. Orem por nós, porque estamos persuadidos de ter boa consciência. Ele estava sofrendo algum tipo de acusação, que a gente não sabe qual é. Quando você diz que está de boa consciência, quando alguém fala mal de você, e você fala: olha, estão falando alguma coisa, estão me acusando de alguma coisa, mas a minha consciência está tranquila. É isso que ele diz. Tenho boa consciência. Desejem todas as coisas viver condignamente, de uma maneira adequada, justa, correta, prudente, agradável a Deus. Não sei quais são essas acusações. Possivelmente essas acusações que ele sofreu levaram ele a esse lugar que ele está, que nós vamos perceber aí no final da carta, que ele está na Itália, o versículo 24 ele diz isso. E você sabe, a Itália é a península onde está a capital do Império Roma. Então o escritor está na Itália, escrevendo para uma igreja composta por judeus que nós não sabemos aonde é. Pode ser em Jerusalém, pode não ser em Jerusalém, mas o fato é que ele escreve visando judeus, e ele está na Itália acusado de alguma coisa, talvez de ter sido cristão. A gente lembra que Paulo foi parar
na Itália, em Roma, por ser assassino, ladrão, rebelde, por ser cristão. Ele foi parar em Roma e foi julgado. Possivelmente o escritor dessa carta passa pela mesma situação. Pode ter ido fazer uma viagem missionária e acabou parando na Itália, mas muito provavelmente ele também estava preso. Foi preso por ser um cristão. Mas agora ele tinha sido libertado. Ele não pregou um motim contra Roma. Ele não pregou um motim nem contra o judaísmo. A única coisa que ele pregou nessa carta inteira é que Jesus é superior. Então não tinha motivos para ele ser preso, né? Fosse qual fosse a situação em que ele tinha sido capturado. Talvez até por isso também que ele insistiu tanto para nós, tanto nesse capítulo 13 como no 10, para que a gente se lembre dos encarcerados, né? Porque essa foi a situação que o próprio escritor passou há pouco tempo atrás. Ele muito provavelmente tinha sido preso, agora está livre, mas é por isso que ele diz, né? Já disse para a gente aí no começo do 13, no versículo 3, lembre-se dos encarcerados como se vocês estivessem presos com eles. Ele tinha ficado preso, sem ter feito nada. Ele diz, a minha consciência está tranquila. E essa carta, se você perceber, ela é um até logo. Ela não é uma carta de adeus, diferente daquela segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Quando ele diz, olha, o meu tempo chegou, eu já vou ser entregue. Aquilo é uma carta de adeus. Deve ser ruim você receber uma carta dessa de alguém que você não vê há tanto tempo, e quando você recebe uma carta daquela pessoa, a carta diz assim, olha, é muito provável que a gente nunca mais se veja, né? E a pessoa comunica alguma coisa trágica para você. Não é isso que está acontecendo aqui em Hebreus. O escritor de Hebreus, ele diz assim no versículo 19, rogo-vos com muito empenho que assim façais. Assim façais o quê? Orem por nós. Orem, façam isso, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. O escritor tem em vista de que ele vai voltar para a comunidade onde estão os leitores. Ele fez parte um dia desta igreja, foi provavelmente capturado, levado preso, essa é uma hipótese, e agora de lá de longe, onde ele está, ele foi liberto e ele escreve de volta para os irmãos toda essa carta que nós estudamos, e no final ele diz, eu espero, orem para que eu volte logo, que eu seja restituído logo até vocês. Então ele tem uma conexão com essa igreja. Ele provavelmente faz parte desta comunidade para quem ele está escrevendo. Ele quer voltar para lá. Essa carta é um até logo. E ele até vai dizer no versículo 23, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Você sabe quem é Timóteo. Eu também sei. Temos 2 cartas aqui destinadas a ele no Novo Testamento. Ele também é uma figura presente no livro de Atos. É o Timóteo que Paulo chama de filho na fé. O que aconteceu também com Timóteo? Ele foi preso. Muito bem. Quem falou? Parabéns. Quando eu pergunto alguma coisa aqui na frente, não é aquela pergunta que eu espero que vocês não falem nada, eu espero que vocês falem sim, interajam. Obrigado. Então essa realidade que ele está vivendo, quem mais está vivendo? Timóteo. Timóteo também foi preso, mas foi posto em liberdade. E o escritor está dizendo assim, se o Timóteo chegar logo, eu volto para ver vocês e levo ele comigo. Então você vê todo esse círculo de pessoas que nós conhecemos do Novo Testamento participando aqui dessa escrita aos Hebreus. Perdão. Como ele diz aí também nesse versículo 24, né, o seguinte, saúdem todos os vossos guias, bem como todos os santos. Não parece que ele realmente conhece esses irmãos? Ele conhece os guias, ele tem uma conexão com essa igreja. Saúdem os guias. Nos versículos anteriores aí, no 7, no 17, ele já tinha dito isso também. Obedeçam os guias de vocês, imitem a fé deles. O escritor é da parte desta igreja. É alguém que foi tirado do meio deles e levado para longe, mas agora está escrevendo. E você sabe quanto tempo demora para uma carta chegar nessa época, né? Não tinha e-mail, não tinha telefone, nem WhatsApp. Então, para a carta chegar, alguém tinha que levar na mão. Então, quando essa carta foi escrita, alguém pegou esse documento na mão, atravessou o mundo antigo,
levou até onde os hebreus estavam e eles leram a carta. Quando eles leram, quanto tempo atrás ela foi escrita? Há alguns meses. Isso significa que possivelmente o escritor já está chegando. Porque até a carta chegar já deu tempo dele sair de lá. Então a chegada dele é iminente, está perto, e isso com certeza deve ter trazido uma certa alegria para esses irmãos. Outra coisa que eu aprendo nessa carta é sobre a transparência das nossas relações cristãs, sabe? Fica muito claro que o escritor aqui não se preocupa em escrever aquilo que os seus ouvintes querem ouvir, senão aquilo que eles precisam ouvir. O escritor trabalha ao longo de toda a carta mostrando que a tarefa de um guia, como ele também deve ser parte dos guias, é instruir, orientar e até corrigir também quando existem problemas. Ele não ignora o fato da sua igreja e dos seus irmãos estarem esfriando na fé e considerando voltar ao judaísmo, e por isso ele trata esses irmãos com a seriedade necessária. E tão sério é o assunto que ele diz assim no versículo 22: olha, eu rogo ainda, meus irmãos, para que vocês suportem a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele escreveu tudo isso, e essa carta aos Hebreus é a maior, ou pelo menos uma das maiores do Novo Testamento, mas ele diz que falou tudo de maneira resumida. Ele não acha que falou muito. Ele não acha. Ele poderia ter falado muito mais. Tamanha é a seriedade do assunto. A gente lembra que no capítulo 11, quando ele estava falando dos heróis da fé, ali no final do capítulo ele falou: olha, e o que mais direi? Me faltará tempo para falar sobre. Aí ele começa a falar Sansão, Baraque, Jefité. Aí ele teve que resumir muita coisa. Esse livro recheado de conhecimento e profundidade teológica, o escritor vai mostrar que ele ainda tinha mais coisa para falar. Mas provavelmente essas novas coisas seriam ditas pessoalmente. Eu vou pedir para vocês um favor. Pega um e passa para trás. Eu não quero que você esqueça dessas lições que nós aprendemos. Então aí, nessa folha que você vai receber, tem cada um dos 17 assuntos que nós tratamos. Você tem aí o título da mensagem, os versículos e um verso principal que nós abordamos em cada uma dessas 17 mensagens. Dobra, põe no bolso, põe no meio da Bíblia, leva para casa, estuda, só não joga fora, porque isso tudo nós temos com carinho. Se acabou aí do lado, eu peço que passe para lá, e se faltar, se tiver um marido e uma esposa, eu posso imprimir uma para você depois? Então, se faltar. Deu? Acho que deu. Então a minha esposa vai ganhar uma impressa numa folha rosa dessa especial, que ela passou a vez dela. Depois você lê isso em casa. Aí estão as 17 lições que a gente aprendeu sobre a superioridade de Jesus e da nossa vida dentro dessa obra que ele realizou. Tudo que é possível tratar, e que a gente tratou de uma maneira até simplificada dentro desse livro. 17 mensagens. Vários meses meditando nessas lições, para que a gente não afunde, não naufrague na fé. Lições riquíssimas, mostrando que Jesus é superior a todas as coisas que nós podemos colocar em qualquer balança que for. Não há nada nesse mundo que se equipare a Jesus. Nem em importância, nem em valor, nem em dignidade. Eu sei, muitas vezes a gente erra na hora que coloca as coisas na balança. A gente põe Jesus de um lado e põe do outro lado a nossa carreira, o nosso emprego, as nossas emoções, o nosso bem-estar, várias coisas. E coisas muitas vezes valiosas. Não quero dizer que essas coisas não têm valor. Elas são valiosas, mas nenhuma delas se compara a Jesus. Nunca, jamais, qualquer coisa que eu queira preservar na minha vida, ainda que seja a própria vida, vale mais do que andar com Jesus. E é isso que o escritor exaustivamente animou os seus leitores. Se for necessário morrer, que a gente morra fiel a Jesus. Porque, na verdade, com Jesus não há morte. Porque aquele que crê em Jesus, ainda que morre, vive.
Então, crer e ficar com Jesus é a coisa mais importante na nossa vida. E essa última mensagem dessa série, eu queria encerrar nos versículos 20 e 21 desse capítulo 13. Quando o escritor diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que ele vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Depois de pedir a oração dos seus leitores, orem por mim para que eu seja restituído logo até vocês, agora chegou a vez dele fazer uma oração pelos seus leitores. Quando ele diz isso, ora, o Deus da paz, é uma oração que ele faz pelos seus leitores. Sabe, todas essas coisas complexas que acontecem na nossa vida e nos acometem na nossa trajetória humana, tornam difíceis o nosso caminho. Mas sabe por quê? Ainda assim é possível percorrer o caminho? Porque Deus está conosco. Todas essas lutas que nós enfrentamos, todas as dores que nós sofremos por ser corretos, todas as rejeições que nós temos das pessoas ao nosso redor por tentar imitar o padrão de Jesus, tudo isso nos inflige dor. Mas é possível chegar no final com Cristo. Nós não precisamos abandonar Ele no caminho. E por que é possível chegar no final? Ele diz, porque Deus quer trabalhar em nós. E Deus é um Deus poderoso. Eu podia citar aqui várias ações de poder de Deus, que nós vimos dentro do próprio livro, mas o escritor vai ressaltar duas. Ele diz que Deus é poderoso porque Ele tornou a trazer Jesus dentre os mortos. Você acha que um Deus capaz de ressuscitar um morto não é capaz de fortalecer você para cumprir a sua jornada? Ele é. O que Ele fez com Jesus era muito mais complexo e parecia muito mais impossível do que me ajudar a chegar no fim da jornada. Então, se Ele ressuscitou Jesus, é porque Ele tem poder. E se Ele tem poder e quer que eu chegue até o final da batalha, é só eu decidir que eu quero, que Ele vai também cooperar e me ajudar nisso. E esse nosso Deus, ele diz, é um Deus de paz. Deus é um Deus poderoso que poderia, num estalar de dedos, acabar com a humanidade, não é? Mas Ele não usou o seu poder para isso. Ele usou o seu poder para fazer reconciliação da sua criatura consigo mesmo. O nosso Deus poderoso é um Deus de paz, que poderia ter nos destruído e solucionado tudo rápido. Mas Ele escolheu colocar o seu Filho ao sofrimento, à prova, para que todos nós pudéssemos ter uma oportunidade de andar juntamente com Ele. Esse Deus poderoso estabeleceu uma aliança pelo sangue de Jesus. E se você pensar o contexto da carta aos Hebreus, Jesus é superior, não é isso? E a superioridade, a vontade de Deus e a superioridade de Jesus tem em vista que a gente permaneça firme na fé. Tudo isso é dito para que a gente permaneça firme na fé. Então, trocando em miúdos, a ação poderosa de Deus é vista nas nossas vidas pelo fato de nós continuarmos caminhando com Cristo. O poder de Deus não é manifesto na minha vida quando eu posso curar alguém. Quando pela minha oração eu sou capaz de produzir transformação na vida de uma pessoa. O poder de Deus não é visto em mim se eu trouxer alguém dentre os mortos. Mas o poder de Deus vai ser visto plenamente em mim, no fato de que, até o último dia da vida, nós continuamos andando com Jesus. Permanecer com Cristo até o final é a expressão máxima de que o poder de Deus atuou nas nossas vidas. E Ele está apresentando para nós esse Deus poderoso. O escritor não tem dificuldade, depois de dar tantas responsabilidades para nós ao longo da carta, olha, tem que permanecer firme, tem que se cuidar, não seja incrédulo, não seja desobediente. Ele diz tudo isso, mas ele sabe, ele não tem dificuldade nenhuma em dizer que Deus opera isso em cada um de nós. Ele também fala sobre Jesus como o grande pastor das ovelhas. Ora, o Deus da paz, já falamos sobre isso, que tornou trazer Jesus dentre os mortos, já falamos sobre isso.
o grande pastor das ovelhas. Ele falou dos guias, falou dos líderes, imitem os seus guias, obedeçam eles, atentem para o fim da vida deles, mas ele sabe que no final só existe um bom e grande pastor, e o nome dele é Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. Se nós ficarmos na proteção de Jesus, andando com Jesus, nós vamos ser ovelhas seguras, ovelhas vivendo debaixo de paz. Nossa, mas andando com Jesus é que o mundo me afronta, pois Jesus é o bom pastor. A ovelha está segura perto do pastor, não longe dele. E Jesus é o nosso bom pastor, com quem nós devemos andar e caminhar. E ele diz ainda, por meio do sangue da eterna aliança. Essa aliança primeira, que é colocada em contraste com a segunda, ou seja, Velho Testamento e Novo Testamento, ele já disse, a velha aliança, a primeira aliança, não aperfeiçoa ninguém, ela era transitória, porque a nova aliança é permanente, e aqui ele chama ela de eterna. Por que eterna? Porque é perfeita, porque não precisa mudar, porque não precisa ser renovada, nem pode ser melhorada, por isso ela é eterna. E então no versículo 21 ele diz assim, que esse Deus, o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus dentre os mortos, poderoso, trouxe o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprires a sua vontade. Então, é possível completar a jornada. É possível ir até o final da vida sem abandonar Jesus. Porque nós estamos em condição de paz, porque nós temos um Deus poderoso, nós temos um grande pastor, vivemos numa eterna aliança e vivemos na operação divina. Nós que aceitamos a Cristo estamos vivendo debaixo da operação divina. Quando ele diz aperfeiçoar na Bíblia não é se tornar infalível. O aperfeiçoamento bíblico, ou se tornar perfeito, não é se tornar infalível, mas é ser levado ao destino final, ao ponto de completo. O perfeito na concepção bíblica é a maturidade, é o crescimento, é chegar onde tem que chegar. E esse é o chamado do escritor em todo o livro. Ele diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio da experiência do sofrimento. Nós lemos isso no capítulo 2, no capítulo 5. Por meio da dor e do sofrimento, Jesus foi aperfeiçoado. Se Jesus foi aperfeiçoado, ele então estabeleceu uma nova aliança, que realiza o que é necessário, e o resultado é que essa perfeição que chegou em Jesus deve chegar também em nós. O aperfeiçoamento que Deus realizou em Cristo por meio do sofrimento é o aperfeiçoamento, versículo 21, que Ele quer realizar em nós, para todo o bem. Esse aperfeiçoamento, que as pessoas dizem assim, eu não sou perfeito, não é? Eu não sou perfeito. Mas aos olhos de Deus, nós estamos neste processo de aperfeiçoamento, que começa no dia em que nós entregamos a vida a Cristo, quando cremos nele e quando descemos as águas do batismo, nós entramos nessa perfeição. Só que esse é um processo que vai acontecendo a cada dia. E a cada luta, a cada fase que a gente passa desse processo e que Deus trabalha em nós, esse aperfeiçoamento é concluído. Então, nós somos aperfeiçoados à medida em que nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida e assumir o controle dela. E isso é possível, porque agora, lembra o que ele disse? A lei de Deus não está escrita mais em pedras. Agora ela está escrita na mente e no coração. Então agora esse aperfeiçoamento se tornou real, se tornou possível, porque Deus quer fazer, implantou em nós a sua vontade e desperta em nós o estímulo para isso. O que significa que Deus vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável? Quer dizer que é Ele que me mexe como se eu fosse uma marionete para eu fazer o que Ele quer? Não. Mas Deus nos estimula a fazer o que Ele quer. Nós dissemos isso na EBD. Nós não fazemos a vontade de Deus porque somos bons, porque temos virtudes, porque temos méritos. Ele não escolheu a gente porque a gente tinha potencial.
Ele nos chama, Ele faz o convite para a humanidade. Nós aceitamos o convite. E quem agora dá condições da gente continuar seguindo nesse caminho com Jesus é Deus, nos aperfeiçoando, nos estimulando. Quando nós ouvimos aqui a pregação, quando nós participamos de uma aula, e saímos desse momento desejosos de fazer a vontade de Deus, não saímos? Muitas vezes, nem sempre, né? Mas muitas vezes nós saímos. E quem é que despertou esse desejo no nosso coração? Deus desperta. Então nós somos capacitados a cumprir a vontade de Deus, porque Ele é quem põe em nós essa vontade. Há uma responsabilidade, eu posso decidir não fazer. Isso é comigo. Mas quem nos move ao aperfeiçoamento é Deus. Quem desperta a nossa vontade, e até depois de Filipenses 2:11, ele vai dizer no verso 12 e no 13. No 13 ele diz assim, porque Ele é quem opera em vocês tanto o querer como o realizar. É Deus quem opera em nós o querer fazer a vontade dEle. Porque nós não queremos mais. Tanto é que os irmãos estão querendo abandonar a fé. Mas Deus opera para que a gente queira. Para que diante daquela situação amanhã, complicada que você vai passar, em que a sua fé vai ser combatida, você queira fazer o que é certo. Por quê? Porque Deus opera em você, para que você chegue até o final nessa jornada. Deus não dá para a gente uma missão e vai embora. Olha, vocês têm que chegar até o final da vida fiéis em Jesus. Tchau, se vira. Não é isso que Ele faz. Ele dá a missão e fica do nosso lado, oferecendo apoio, condições. Eu poderia citar o que Ele fez pelos israelitas no deserto, que foi já citado pelo escritor. Quando Deus tira o povo israelita do Egito, o que Ele faz? Vocês têm que chegar na terra prometida, encontro vocês lá. É assim? Não. Ele vai junto no caminho. Alimenta, protege, cuida, direciona. Tudo o que eu e você precisamos. Entre a nossa libertação e o descanso, nós fazemos pela operação de Deus em nossas vidas, pela ajuda dEle. Tira Deus, nós morremos no meio do deserto. Mas com Deus, todas as chances de chegar no final são possíveis. E nós vamos nos comportar como os israelitas que murmuraram e abandonaram, ou nós vamos continuar como Josué e Caleb? Já dissemos isso numa outra mensagem lá atrás. Sozinhos a gente jamais poderia almejar ser como Cristo, mas pela ação do Espírito, por essa ação de Deus, tudo isso se torna possível. E o quanto nós permitimos ou impedimos esse agir de Deus nas nossas vidas, resultará num comportamento que agrada a Ele. Em Cristo, que já atingiu a perfeição, nós também somos aperfeiçoados. E qual que é o fim de tudo isso, para terminar? Qual é o fim de tudo isso, dessa caminhada fiel? Final do versículo 21. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nós que pretendemos glorificar a Cristo por toda a eternidade no céu, já começamos a fazer isso agora. Glorificar a Cristo é o propósito do nosso esforço. Continuar firmes na fé e na caminhada, declarando a grandeza e a superioridade do nome de Cristo, já agora. Não só por palavras. E as pessoas dizem aí fora, você fala alguma coisa, o cara fala, ô glória! Vocês já ouviram isso, né? Glorificar o nome de Cristo não é isso. Glorificar o nome de Cristo é principalmente pelas nossas ações. É principalmente pela fidelidade inquebrável de que nós vamos permanecer com Ele até o final. Então esse Deus poderoso, pacífico, reconciliador, quer fazer um grande trabalho nas nossas vidas. Eu até poderia dizer assim, Puxa, como nós somos poderosos também. Porque se Deus, que é extremamente poderoso, quer trabalhar na minha vida, e eu tenho um poder tal de impedir isso, então eu também sou muito poderoso. Conseguiu entender o raciocínio? Se Ele é tão poderoso e quer me trabalhar na minha vida, e eu consigo resistir e não deixar, e posso continuar fazendo tudo errado, então eu posso combater frente a frente com o poder de Deus. Significa que eu sou muito poderoso também. Ou não.
Acho que a melhor explicação é que eu seria muito tolo, não muito poderoso. Seria ingrato, inconstante, teimoso, preguiçoso. Como nós somos tolos quando não assumimos de uma vez por todas essa nova vida que Cristo quer nos oferecer por meio da nova aliança. Deus quer nos moldar passo a passo para que a gente atinja esse crescimento pleno. Ele tem poder, quer atuar a fim de nos capacitar a desempenhar a vontade dele. Isso quer dizer que é possível sim manter a fé. É possível sim guardar com confiança a nossa confissão. E todo esse novo rumo que a nossa vida encontra na pessoa e na obra de Jesus é uma grande declaração de louvor e glória para o nosso Salvador, como ele diz no versículo 21. A última frase minha no livro de Hebreus: que a superioridade de Jesus e da sua aliança sejam um grande argumento para que nenhum de nós considere largar a vida com Cristo e voltar para a velha vida. Que Deus nos abençoe. Amém.